Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Estamos de volta para mais um programa do Med Saúde falando sobre lípides, colesterol, triglicérides com a doutora Elaine Coutinho, especialista em lípides, médica da PUC de Campinas, professora, especialista em lípides. Elaine, muito obrigado por você continuar com a gente. Eu não ia deixar você embora de jeito nenhum sem a gente continuar aquele papo. E no primeiro programa, nós falamos das opções do tratamento. Então, você chamou a atenção do nosso público que até 10, 20% dieta ok. Perfeito. Mas aquele cara que está com LDL muito alto, só a dieta não vai dar. Então, entramos um pouco pelo caminho das estatinas e eu gostaria que você conversasse um pouco, para quem está nos ouvindo, explicando as estatinas, e agora nós temos estatinas novas, né? Então, assim, existe muito mito em relação às estatinas, que elas podem causar isso, causar aquilo, e muita gente acaba se privando de um tratamento adequado com medo das estatinas, né? Perfeito. Isso é o que a gente vê todo dia no consultório. Então, a questão é a seguinte: se você tem que tratar seu colesterol, a medicação de escolha em qualquer lugar do mundo é o tratamento com as estatinas, tá? Existem diversos tipos e potências de estatinas. Então, a mais antiga, né, utilizada inicialmente era a simvastatina, depois a atorvastatina, rosuvastatina e agora até uma mais nova, a pitavastatina, com as suas potências e dosagens diferentes. E em relação aos efeitos adversos, né? Quando um médico colocar a estatina para o paciente, eu costumo avisar lá no consultório, olha, você pode de fato ter uma dor muscular, que é uma dor que pode acontecer tipicamente nos primeiros 20 a 30 dias que você começar a medicação. Então, se você usa medicamento há mais de um mês, provavelmente, e começou com uma dor em algum lugar do corpo, muito provavelmente não é da medicação. Não interrompa. E o que é absurdo é que às vezes colegas tiram. São os colegas mesmo que tiram, Porque tipo, não, eu tive no médico, ele falou que isso aqui, ele tirou. Aí você vai ver o cara que estava bem controladinho, estourou, né? Isso, não. Outro mito que existe, que eu queria que você falasse especificamente disso, que vários pacientes já me falaram isso. Doutor, eu vou ficar diabético, eu estou usando estatina, então eu não quero usar estatina, porque eu ouvi falar que esse remédio causa diabetes. Então, estatina não causa diabetes. Então, vamos lá. Existem alguns estudos que falam que aquele paciente que já tinha glicemia de jejum alterada, já tinha obesidade, já tinha triglicérides alto e começou a tomar a estatina, numa proporção, veja só, de 1 para 500 pacientes em 5 anos. Então, veja só, pessoal, quanta gente tem que ser tratada por quanto tempo para desenvolver um episódio de diabetes. E não qualquer pessoa, então. Aquele que já tinha obesidade, que já tinha aquela tendência a ser diabético, que já tinha ali o pré-diabetes. Esse tem mais chance de ter, tá bom? Agora, aquela pessoa que tem o peso normal, né, glicemia normal e que não vai ter diabetes por causa de estatina, tá? E aí você vai falar, puxa, mas eu sou essa pessoa, eu tenho pré-diabetes e eu tenho medo de tomar e ser diabético. Veja só, se eu disse que 1 em 500 pessoas em 5 anos teve diabetes, por outro lado da balança, 10 pessoas foram protegidas a cada 505 anos. Ou seja, o benefício de tratar é 10 vezes maior. Eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, na sua visão, que é uma especialista de lípides, a estatina mais potente que nós temos. Em termos de potência, a rosuvastatina. Rosuvastatina. Na dose de 40 miligramas. 40 miligramas. Essa é a estatina, pelos estudos, que é a mais potente. Que é a mais potente. Pós-rosuvastatina, chegou a pitavastatina. Perfeito. Em que casos você prefere a pitavastatina do que a rosuvastatina? Essa pergunta vale uns 100 milhões de dólares. Nós temos uma potência legal que é a rosuvastatina, mas ao passo em que ela é muito potente, ela também é associada a mais intolerância, né? Então, qual é o racional da gente pensar na pitavastatina? A pitavastatina é uma estatina que ela é mais tolerável.
ela é menos potente e, de fato, pelo mecanismo de ação, ela tem menor incidência de efeito colateral. Então, se eu precisar buscar uma potência maior, eu posso associar um complementar a ela para também deixá-la com uma potência interessante. Legal. Eu usar a pitavastatina com a ezetimiba. A ezetimiba. E existe espaço hoje, né, na sua visão de especialista, para pravastatina e para simvastatina, diante do que a gente tem hoje no mercado? Olha, Vamos esquecer a condição socioeconômica, vamos falar puramente da indicação médica e de proteção da droga. Você então, ainda vê espaço para... Se a gente não estiver falando de custo, não tem espaço. Tá Bom? Se a gente não estiver Você falando de custo. ainda usa pravastatina para alguém? Então, a pravastatina, a gente cogitava bem o uso em pacientes que tinham, né, HIV e estavam em tratamento com Mas entrou agora a terapia. A pita, né? Só que agora, há 1 ano e meio, né, saiu o estudo que deixa a pitavastatina numa posição bem vantajosa a respeito das suas, né, dos seus benefícios e baixa incidência de efeito adverso. Então, considerando isso, e a simvastatina com a potência mais baixa e maior incidência de efeitos colaterais, se for falar em custo, não tem mais espaço para elas. Tá, então, imaginando, nós estamos falando da atorva para frente. Uhum. Atorva, rosuva e a pita. pita. Bom, muito bem. Agora tem um ponto importante aqui por esclarecimento de quem nos ouve. Entra a ezetimiba nisso, né? Porque a ezetimiba é um potencializador, ela permite uma menor dose e ela permite aquele doente que já está com uma dose alta e a gente já está ali de olho, você atingir meta. Às vezes falta um pouquinho, você fala, meu, e agora? Porque depois nós vamos, continuando, nós vamos chegar no inibidor de PCSK9, mas aí já entra numa outra realidade financeira e às vezes está faltando muito pouco para ele chegar na meta. Perfeito. Né? Então, eu queria que você conversasse um pouco sobre a ezetimiba, como ela ajuda. E assim, o que eu vejo, Elaine, vários colegas não usam. E isso me deixa num grau de indignação, porque assim, ela é um baita de uma ajuda assim, muito grande, que estão abrindo mão. Então, em relação à ezetimiba, a ezetimiba é uma medicação que ela já é autorizada para ser utilizada a partir de 8 anos de idade. Então, olha isso, olha você veja que ela é uma medicação segura, né? Como é que ela age? Ela vai lá no nosso intestino e impede a absorção de cerca de 30% do colesterol, tá? Então, e as estatinas? Bom, as estatinas vão lá no fígado e diminuem a produção lá na célula do fígado de colesterol. Então, qual que é o racional disso? Eu vou bloquear, né? Eu vou diminuir a produção com as estatinas e eu vou diminuir a absorção da gordura no intestino com a ezetimiba. Então, a medicação potente, 30% de redução, 20% a 30%, segura e que é uma ótima opção como complementar, né? Em relação a esse tratamento daquele paciente que precisa atingir meta, mas... E uma coisa interessante, estou, por exemplo, utilizando 20 miligramas de atorvastatina. Se eu dobrar para 40 miligramas, eu vou reduzir 6% do LDL colesterol. Agora, se eu associar a ezetimiba, eu vou reduzir 20% a 30% do colesterol. Sem efeito colateral. Sem aumentar a incidência de efeito adverso. Então, assim, veja que racional e que interessante. A doutora Elaine está dizendo, em torno de 30%, nós dissemos que na melhor das hipóteses, se for um monge, se reduz 20% com dieta. É isso. Então, veja que nós temos um medicamento que pouquíssimos efeitos colaterais, né, Elaine? Não é comum ter. Não é comum ter. E que é um grande adjuvante, permitindo que a gente não tenha que escalonar para níveis muito altos. Claro que se tiver também não é o fim do muito, é muito melhor do que você ter evento adverso, mas que está ajudando. E a gente vê muitas vezes que o pessoal não usa, né? E não tem muito segredo, né? A dose de 10 miligramas uma vez ao dia e acabou. Fim de papo, né? Então, muito importante. Quando você tem que medicar a criança? Então vamos lá num outro ponto que assim, os pais devem estar ouvindo, né? Tem que fazer o screening 2 anos, 10 anos, mas bom, tudo bem. Quando tem que medicar a criança, qual a sua medicação de escolha? Essa pergunta, não saia daí, doutora Elaine vai falar no segundo bloco desse programa, nós já voltamos, 1 minuto.
Estamos de volta com o Dr. Elaine Coutinho falando sobre lípidos, o que você precisa saber. E no final do bloco anterior eu perguntei da medicação para crianças. Elaine, quando tem que medicar criança? Porque essa é uma insegurança de muita gente. Que droga usar, como usar? Então eu queria que você conversasse um pouquinho como é que você faz na sua rotina, que é uma pessoa que conhece muito disso, quando tem que medicar a criança? A partir de que idade? Qual é a droga? Perfeito. Então, muitos pais vêm angustiados no consultório porque a recomendação, então, é a partir de 2 anos, né? Minha família ali já teve infarto, com 2 anos meu filho, eu já tô vendo que ele tem o colesterol aumentado. E aí ele já vai ter que tomar remédio, né? Então, a questão é a seguinte. Na bula, por bula, tá? A gente é autorizado a introduzir seja a estatina ou seja a ezetimiba a partir de 8 anos de idade. Ou seja, dos 2 aos 8, dieta. Dos 2 aos 8 anos de idade, alguns casos muito selecionados, então de LDL muito aumentado, a gente pode até colocar, e a estatina de escolha mais segura é a atorvastatina. Então, criança, atorvastatina. A atorvastatina, ela é a mais segura, com menos efeito adverso, em doses baixas, como 5 ou 10 miligramas que a gente coloca. Tá. Então, no adulto, a gente varia, né, entre 10 e 80 miligramas. Na criança, a gente coloca 5 a 10 miligramas quando precisa. Tá. E muita atenção a sintomas, principalmente, né, relacionados ao fígado e relacionados a, né, dor muscular e que a gente chama de síndrome gripal, como se o paciente ficasse com um mal-estar, assim, sabe? Entendi. Quando que a gente sempre pensa, então, em tratar a criança? Bom, acima de 8 anos de idade e que tem um LDL colesterol, que é o colesterol ruim, acima de 190. Então, acima de 8 anos, Isso. LDL acima de 190. E quanto que é o colesterol bom para crianças? E quando eu digo criança e adolescente, até 20 anos de idade, toda essa informação, tá? Até 20 anos de idade. Quanto que tem que ser o LDL? Até 110, tá? Então, quer dizer, de 110 a 190, a gente tende a ir levando, sabe? Tá. A pelo menos até ali 8 anos de idade, não tem recomendação de tratar com medicamento, só em casos muito graves. Que é aquela zona meio cinzenta ali, né? Mas tem que estar de olho nesse paciente, Tem né? que estar de olho, é um paciente que tem que vir todo ano, fazer ecocardiograma, fazer exame do fígado, né? A gente tem que acompanhar. E a partir dos 8 anos de idade, a gente sempre tende a tratar acima de 190. Acima de 160 de colesterol ruim, de LDL, aquela criança que tem antecedente familiar de infarto ou de colesterol alto. Tá? Então, acima de 160 é um alerta, acima de 190 a gente sempre tende a tratar. Tá. Então, a droga para esse grupo até 20 anos é a atorvastatina. E se ela não for suficiente, o que a gente pode fazer? Associar a ezetimiba, ao invés de subir a atorvastatina em doses maiores. Agora vamos começar a deixar essa conversa mais complicada. Porque, afinal das contas, você está aqui, uma especialista, sabe tudo. Eu estou aprendendo com você, ó. Então, vamos lá. E aí, andamos no tempo. E aí surgiram os inibidores de PCSK9. Eu queria que você conversasse com a gente do que estamos falando. Quando falamos dos inibidores de PCSK9, o que essa família de medicamentos faz? Então, o que eu quero deixar é que, assim, hoje existem novas possibilidades para tratar o colesterol. E como você me perguntou agora há pouco, se a gente não estiver falando de custo, o problema do colesterol LDL está resolvido. Graças a Deus, esse problema está resolvido. Por quê? Porque hoje existem classes de medicamentos, que é uma medicação que chama evolocumab e uma que chama inclisiran, que são medicamentos injetáveis para o colesterol e que são muito potentes. Essas medicações, em geral, elas são usadas em associação às estatinas. Então, isso é muito importante a gente dizer. Aquele paciente que já está com a estatina, que você já deu a ezetimiba e ele ainda não atingiu a meta, não abaixou o colesterol, não tem jeito, estatina e ezetimiba é padrão ouro para tratar. Não atingiu, ou esse paciente é intolerante a essas medicações, a gente pensa nessas medicações injetáveis, tá? E essas medicações injetáveis, então essas duas classes, ela mexe então num tipo de, a gente fala num chave fechadura, e receptor é isso, pessoal, é aquela chavinha que vai mexer no metabolismo do colesterol no fígado.
Então essas duas medicações, elas fazem com que o colesterol ele seja mais puxado da circulação para o fígado, e ali depois que esse colesterol é filtrado da circulação, ele então é metabolizado e vai embora pelas fezes. Então essas duas medicações novas, elas são potentes. O interessante é que elas são injetáveis e que uma delas, o Evolocumab, olha que interessante, ela pode ser aplicada a cada 15 dias. E a outra, que é a Inclisiran, ela pode ser aplicada, olha que revolução, a cada 6 meses. Sensacional. Então né? Imagina, pessoal, você vem hoje aqui, a gente precisa baixar seu colesterol, a gente faz uma injeção aqui na gordurinha da barriga, que é praticamente indolor, os pacientes não reclamam de nada. Nada, uma agulhinha fininha. Sem nunca tive... Imagina, diabético que toma insulina, toma Todo essa picadinha dia. todo dia, gente. O cara vai tomar uma a cada 6 meses. E você vai voltar aqui daqui 6 meses. Uma a cada 15 dias. É muito interessante. E muitos estudos, e um segmento agora já de quase 7 anos de evolução, demonstrando que o colesterol ele fica persistentemente baixo. Então você tomou hoje, você vai voltar daqui 6 meses, seu colesterol vai ficar baixinho. Eu tive alguns casos de pacientes cirúrgicos, operados, e que, assim, estava suando para atingir meta, né? Rosuva com 40 miligramas, mais ezetimiba, e aquele LDL, assim, 70, e esse troço não chega em 50, e eu suando frio. Bom, iniciei o Evolocumab, nem iniciei a Inclisiran, iniciei o Evolocumab. Quando eu olhei o LDL no retorno, todo susto. Aquilo não cai, Helena, aquilo despenca. É lindo. O que a gente tem visto agora com esse surgimento da Inclisiran é a possibilidade de tratamento a cada... Gente, são 2 picadinhas num ano. Num ano. Para um cara que teria que tomar, né? Quantos medicamentos, Nossa, né? para atingir. Então, assim, é uma grande revolução. Você acha, como especialista dessa área, a tendência é baratear isso, né? É uma questão de tempo. Ainda que no Brasil é uma medicação muito nova, né? Ela foi aprovada no último ano. Mas a tendência, né, assim como as outras medicações que a gente tem visto para perda de peso e tudo, é que esse preço vai reduzindo. Tá. O que está na fronteira? O que tem além da Inclisiran, para você que está ali conversando com esse pessoal? Tem mais coisas surgindo, Elaine? É para chegar agora no primeiro semestre uma medicação chamada ácido bempedóico. Tá. O que é o ácido bempedóico? Ele é uma medicação que também vai agir no fígado, inclusive no mesmo lugar ali onde agem as estatinas. Aí você pensa, puxa, mas por que ela é interessante? Por que ela é nova, então? Porque essa medicação, ela precisa de uma enzima, ou seja, de uma substância que tem lá no fígado para agir. E por que isso é interessante? Ela não vai causar, então, a primeira passagem no músculo. Então, ela não vai dar efeito colateral na musculatura. Tá? Muito legal para os intolerantes. Para os intolerantes. Então, a proposta inicial dela é que ela seja, na verdade, um tratamento. Ela é oral, ela é um comprimidinho por dia. Europa e os Estados Unidos já está em uso, segura, potente, também reduz ao redor de 28% a 30% do colesterol. A proposta é para ser um complementar às estatinas. Ela seria uma ezetimiba-like. Ela pode ser usada junto? Então, ela pode ser, por exemplo, estatina, atorvastatina, ezetimiba e ácido bempedóico. Nossa! E é mais interessante ainda, né, para aquela população que tem intolerância. Porque você pode baixar a dose da estatina. Perfeito. Puxa, que bacana. Ó, isso aí é muito interessante. A estatina é mocinha ou vilã? Eu acho que não precisamos nem, né? Então a estatina é mocinha. É mocinha. Naqueles indivíduos que têm indicação, ela é necessária. Ela é necessária, você não precisa ter medo de tomar. Não precisa. Só fazendo a ressalva de que a mulher que pensa em engravidar, né, a mulher de idade fértil, é importante que ela use método anticoncepcional, né? E que interrompa o uso da estatina de 1 a 3 meses antes de engravidar. Fora isso, é um jovem que tem colesterol alto, precisa tratar. Por que você aconselha a interrupção? Pelo risco de teratogênese? O que para a gente orientar, então, aquela paciente que está em tratamento e que quer engravidar? Isso, então, é uma mulher em idade fértil, né? E ela usa a estatina. Tá. Ela precisa interromper de 1 a 3 meses antes. Muito se foi estudado a respeito da chance de malformação fetal,
mas hoje se sabe também a respeito de incidência de parto prematuro. Tá. Então, assim, pensou em engravidar, é interessante conversar com o médico e interromper 1 a 3 meses antes. Interromper 1 a 3 meses antes. E tá tudo certo. Tudo certo. E quando você reintroduz? Foi Depois lá, teve que o parar bebê, de amamentar. parar de amamentar. Então, Isso. veja, antes de gestar e até parar de amamentar, sem estatina. Sem estatina e sem tratamento para colesterol. Tá, ok. Então isso é importante, uma mensagem para as mulheres em idade fértil. Uma das coisas que me chama muito a atenção, Elaine, eu queria a tua opinião, tua manifestação, é que eu vejo a leniência de muitos colegas com pacientes que já têm lesão de órgão-alvo e que estão tomando estatina e não atingem meta. Uhum. Então, assim, o paciente, ele está achando que ele está tratado. Perfeito. Ele está seguro, porque ele está com uma receita médica. E visivelmente, assim, de forma escarrada, ele está fora da meta. Ele tem lesão carotídea, ele tem placa, ele tem... E a gente não vê, né, uma conscientização da importância de atingir meta. Eu queria que você reforçasse isso para quem está nos ouvindo, porque, veja, não é o simples ato de tomar por tomar. Se você está tomando e a meta não foi atingida, você não está conseguindo a proteção que o remédio pode te dar. Perfeito, perfeito. Então a pergunta, a próxima vez que você for no seu cardiologista é: doutor, quanto tem que ser o meu LDL colesterol? Sim. Cada um de nós tem uma meta. Sim. De acordo com o quê? Se esse paciente, então, já teve infarto ou AVC, já colocou stent, já operou, já fez cirurgia do coração, o LDL colesterol ele tem que ser abaixo de 50. Exatamente. Tá? Você foi ao médico e viu que tem alguma plaquinha ali de colesterol na coronária, na carótida, desculpe. Tem alguma plaquinha de colesterol na carótida. Ou é um paciente que tem diabetes, é um paciente que tem alguma doença no rim. O colesterol LDL tem que ser abaixo de 70. Então, esses valores, em geral, são... e cada um de nós, existe um risco que o seu cardiologista sabe qual é a sua meta. Existem diversos estudos que falam que o colesterol fora da meta, como você bem disse, você não está protegendo o seu paciente como ele deveria. Então, pergunte ao seu cardiologista quanto tem que ser o seu colesterol e se você estiver fora dessa meta, pergunte a ele: doutor, o que a gente pode fazer para atingir? Eu posso associar a ezetimiba, ou eu tenho que subir um pouquinho mais essa estatina, ou trocar por uma mais potente, mas então busque a sua meta. Porque, veja, isso que a doutora Elaine está falando é muito importante, porque nós sabemos que a grande maioria das pessoas atingem meta por via oral. Perfeito. Não é aquele paciente que vai usar o evolocumab, Não. que vai usar a inclisiran. Claro, existe esse paciente, mas esse não é a maioria, isso é a exceção. Perfeito. Você que está nos ouvindo, grande chance de você atingir meta com via oral, com a estatina e com a ezetimiba. Então não tem porquê você ficar fora da meta se você já está gastando o seu dinheiro, se você já está comprando a medicação. Então usufrua de tudo que essa medicação pode te dar. Senão você, na verdade, acha que está sendo tratado, mas não está, né, Elaine? Perfeito. Então, discuta qual é a sua meta e como eu posso fazer para atingir. Estivemos aqui com essa simpatia de pessoa, doutora Elaine Coutinho, falando sobre lípides, colesterol, triglicéridos, o que você precisa saber. Eu quero agradecer muito, Elaine, nós gravamos 2 programas maravilhosos, eu tenho certeza que impactou muita gente. E eu queria que você deixasse uma última mensagem para o nosso público a respeito dos lípides, colesterol e triglicéridos. Se você tivesse que reduzir em uma frase, o que você diria para o nosso ouvinte? Colete seu colesterol, saiba o quanto ele deve ser e trate o mais cedo possível e o mais baixo melhor. É isso aí. Esse é o recado da doutora Elaine Coutinho. O Med Saúde é seu encontro semanal com a saúde. Canal 25 ou 525 NET. Nós esperamos você. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Pharma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.